Capítulo 46. Jesus transfigurado. A noite se aproximava, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir com ele até uma encosta solitária na montanha. Eles haviam passado o dia viajando e ensinando, e a escalada os deixou ainda mais cansados. Logo o sol desapareceu e os viajantes foram cercados pela escuridão. As trevas do ambiente pareciam condizentes com a tristeza que entrara na vida deles, envolvendo-os como nuvens escuras. Os discípulos não ousaram perguntar a Cristo aonde eles estavam indo ou com que propósito. Muitas vezes eles haviam passado noites inteiras nas montanhas em oração. Ele se sentia à vontade em meio à natureza e gostava da tranquilidade que ela inspirava. Os discípulos se perguntavam, contudo, por que o Mestre os levaria até aquela íngreme subida justamente quando eles estavam tão cansados, e ele também precisava descansar. Não demorou para Cristo dizer que não precisavam ir mais adiante. Depois de se afastar um pouco deles, o homem de dores, em lágrimas, derrama suas súplicas, ora pedindo forças para enfrentar prova em favor da humanidade. Precisa estabelecer nova comunhão com o Onipotente, pois somente assim poderá contemplar o futuro. E despeja o que vai em seu coração, o desejo que a fé dos seus discípulos não fraqueje. O orvalho se acumulava sobre o corpo prostrado, mas ele não dá atenção a isso. E assim, vagarosamente, as horas passam. No começo, os discípulos uniram suas orações dele, mas depois de um tempo caíram no sono. Jesus havia lhes falado sobre os seus sofrimentos e quis aliviar a tristeza que sentiam, garantindo que a fé deles não tinha sido inútil. Nem todos, sequer os 12, podiam receber a revelação que ele queria fazer. Ele havia escolhido apenas os 3 discípulos que seriam testemunhas da sua angústia no Getsemane para estar com ele na montanha. Agora ele ora, pedindo que eles possam testemunhar uma cena que os conforte no momento da sua suprema agonia, com o conhecimento de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus e que sua vergonhosa morte era parte do plano da redenção. Sua oração é ouvida. De repente, o céu se abre e um esplendor santo cobre a montanha, envolvendo a figura do Salvador. Sua divindade interna brilha através da humanidade e vai ao encontro da glória que vem do alto. Erguendo-se da posição prostrada em que se encontrava, Cristo se apresenta em divina majestade. Seu rosto brilha como o sol e suas roupas estão brancas como a luz. Os discípulos acordam, com medo e espanto, olham para a figura radiante do Mestre. Ao conseguirem suportar a luz sobrenatural, veem 2 seres celestiais ao lado de Jesus. Moisés, que no Sinai havia falado com Deus, e Elias, que teve o alto privilégio de nunca experimentar a morte. Por causa do seu pecado em Meribá, Moisés não pôde entrar em Canaã. Não coube a ele a alegria de levar o povo de Israel até a herança de seus pais. Uma sepultura no deserto foi o fim de 40 anos de trabalho árduo e severas preocupações. Moisés passou pelo domínio da morte, mas não permaneceu na sepultura. O próprio Cristo o chamou de volta para a vida. No Monte da Transfiguração, Moisés representava os que sairão da sepultura na ressurreição dos justos. Elias, que tinha sido trasladado para o céu sem ver a morte, representava as pessoas que estarão vivas na segunda vinda de Cristo, as quais serão transformadas no momento de um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Jesus estava vestido da maneira como vai aparecer ao vir pela segunda vez, na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 8, verso 38 e Hebreus capítulo 9, verso 28. Na montanha, os discípulos viram uma miniatura do futuro reino da glória. Cristo, o Rei, Moisés como representante dos remidos, ressuscitados, e Elias representando os trasladados. O sério mal-entendido de Pedro. Os discípulos ficaram muito felizes ao verem os favorecidos do céu honrando o manso e humilde Salvador, aquele que peregrinou pela terra como um pobre estrangeiro. Eles acharam que Elias tinha vindo anunciar o reino que estava prestes a ser instalado na terra.
e quiseram ficar por ali mais um pouco. Pedro exclamou: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mateus capítulo 17, verso 4. Os discípulos tinham certeza de que Deus havia enviado Moisés e Elias para proteger o mestre e estabelecer a autoridade dele como rei. Mas a cruz devia vir antes da coroa, levando as fraquezas da humanidade e carregado da sua tristeza e pecado. Jesus andou só entre nós. Enquanto as trevas da provação que estava para chegar se adensavam sobre ele, seu espírito se encontrava solitário em um mundo que não o conhecia. Nem os seus discípulos amados haviam compreendido sua missão. Estava só no mundo que havia criado. O céu tinha enviado mensageiros, não anjos, mas homens que haviam passado por sofrimento e dor e por isso podiam ser empáticos com o Salvador. Moisés e Elias tinham sido colaboradores de Cristo. Eles haviam compartilhado do seu desejo de salvar o perdido. Moisés havia rogado por Israel. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Êxodo capítulo 32, verso 32. Elias sabia que era solidão de espírito, pois tinha enfrentado o ódio e a aflição da nação durante 3 anos e meio de fome. Em angústia e desespero, ele havia fugido sozinho para o deserto. Esses homens tinham vindo a fim de conversar com Jesus a respeito do seu sofrimento para confortá-lo. O tema da conversa foi a salvação de cada ser humano. Vencidos pelo sono, os discípulos ouviram muito pouco do que aconteceu entre Cristo e os mensageiros celestiais. Eles não haviam recebido o que Deus queria lhes dar, um conhecimento do sofrimento de Cristo e da glória que viria depois. Perderam a bênção que se destinava a eles. Mas a experiência lhes deu a certeza de que todo o céu tinha conhecimento do pecado da nação judaica por rejeitarem a Jesus. Eles receberam uma visão clara da obra do Redentor. Foram testemunhas oculares da sua majestade. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 16. E perceberam que Jesus era de fato o Messias e que o universo celestial o reconhecia como tal. Enquanto ainda contemplavam a cena, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a quem me agrado. Ouçam-no. Mateus capítulo 17, verso 5. Ao ouvirem a voz de Deus falarem em assustadora majestade, a ponto de fazer a montanha tremer, os discípulos se jogaram no chão, com os rostos escondidos, até que Jesus se aproximou e dissipou o medo com voz tão familiar. Levantem-se, não tenham medo. A glória celestial havia se dissipado e as figuras de Moisés e Elias desaparecido. Agora eles estavam a sós com Jesus.